Olá, olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Psi Elisângela de Psicologia. Estamos aqui para mais uma conversa no nosso podcast. Hoje o nosso tema, eu acredito ser bem interessante: medos da infância, medos infantis. Vamos lá? Embarcar nessa aventura de conhecimento e, lógico, com o intuito de trazer boas reflexões a vocês? O medo, pessoal, quando a gente fala de medo, nós estamos falando de uma reação emocional normal. E tal como outras emoções, como alegria e a raiva, por exemplo, cumpre uma função adaptativa, uma vez que nos permite evitar situações de potencial de perigo, que podem comprometer a integridade da pessoa ou o seu bem-estar. Todos nós sentimos medos e, como as crianças, isso não é diferente. Elas experienciam alguns medos ao longo do seu desenvolvimento. A maioria são passageiros. Para tanto, se faz necessário sempre o acolhimento e uma escuta ativa. Alguns exemplos de medos infantis, pessoal. Ficar sozinho no quarto, medo do escuro, de animais, do pai e da mãe ir embora ou morrer, medo de monstros e até mesmo fantasmas. As crianças normalmente elas tentam falar do seu sofrimento, do seu temor com os adultos. Elas vão em busca dessa ajuda, por isso da importância da escuta. Esses medos infantis, eles vão mudando, né, com a idade e tem uma ligação, obviamente, com a imaginação dessas crianças, né? E a melhor forma de lidar com o medo na infância é utilizar-se da naturalidade. Porém, ainda que o medo possa ser imaginário, natural, esperado para a idade, o sentimento que ele provoca é muito real. A criança, né, ela fica muito sensibilizada, né, e por vezes apavorada, né, diante daquele medo. E quando falamos, né, de tratar esse medo infantil como algo natural, não significa ignorá-lo, muito pelo contrário. Os pais devem escutar essa criança como um todo, com muita empatia. O que de fato não devemos fazer quando falamos de medos infantis? Não podemos, né, repreender a criança, né, pessoal? Não dá para obrigá-la a vivenciar uma situação ao qual ela não está preparada. O grito tem que passar muito longe aqui desse repertório. Não dá também para assumir uma postura super protetora, porque senão a gente não trabalha, né, com a evolução, o desenvolvimento, né, deste filho, desta filha, né, desta criança, né? Então é óbvio, né, que agir com pressão vai gerar, né, potencializar um desespero, um desequilíbrio emocional na criança. O diálogo é sempre o melhor caminho, pessoal. E para proteger, né, de situações realmente perigosas, como janelas, piscinas, trânsito, é importante estabelecer os limites, mas nunca recorrer a temores, né, imaginários, né? Nunca melindrar essa criança, assustá-la, ameaçá-la, jamais. Quais são os medos comuns por faixa etária? Até 1 ano e meio, 18 meses, as crianças se assustam com barulhos estranhos, muito altos, luzes intensas, pessoas também, né, estranhas, diferentes, tá? De 1 ano e meio até os 3 anos, a água, né, pessoas mascaradas, né, escola e tudo que é estranho à sua rotina traz ali um certo pavor a essa criança, né? Então, quando a gente fala das pessoas mascaradas, aqui a gente inclui, né, figuras, né, de fantasias, né, Papai Noel, por exemplo, né, que pra gente, ok, né, a gente tem o intuito ali de alegrar aquele momento, né, mas para a criança, dependendo da faixa etária, até os 3 aninhos, pode sim, né, ser figuras assustadoras. E dos 3 aos 5 anos? Fantasias também, né? Monstros, fantasma, né? É a fase da imaginação muito fértil da criança, né? E pode se intensificar principalmente na hora de dormir, né? Ela acontece por causa do desenvolvimento da massa cinzenta mesmo, né? Dos 3 aos 5 aninhos. Então, vale a pena lembrar que a capacidade de imaginação aumenta à medida que o desenvolvimento biológico desse cérebro também ocorre.
E a partir dos 6 anos, a gente encontra os medos, pessoal, mais vinculados à realidade, como ladrões, acidentes de forma geral, né? Então a gente precisa conversar, obviamente orientar, mas sempre dentro de um padrão de naturalidade, como a gente já havia conversado anteriormente aqui. Algumas dicas para vocês para poder lidar, né, com os medos infantis, né? Dê atenção, questione, estimule a criança a enfrentar esse medo irreal, sempre com empatia, dentro do que é possível para ela naquela faixa etária. Não gaste tempo demais falando sobre o assunto para evitar que a criança fique ainda mais ansiosa, né? Fale a verdade sobre os medos reais para que a criança construa noções de perigo. Isso é importantíssimo, né? Ela tem que saber que escada, piscina, animais presos representam sim perigos, mas faça isso sem aterrorizá-la. Brinque com seu filho, entre na fantasia dele, isso ajuda bastante. E óbvio, né, pessoal? Ofereça objetos para ela se sentir mais segura, principalmente na hora de dormir sozinha, se são, né, menores a essas crianças, né? Os objetos transicionais reduzem a ansiedade e, obviamente, ajuda, né, dessa passagem, né, para o sono, né? E jamais use o medo, né, como um meio de poder. Além de cruel, né, ameaça, deixa o seu filho cada vez mais sozinho e reforça, né, esse momento o qual ele está se descobrindo, né, reforça de uma maneira muito traumática. É isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído. Um grande abraço, até a próxima.